Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ali Pode, o nosso espaço para bater um papo sobre saúde, sobre negócios, sobre fé e família. E hoje nós temos aqui no Ali Pode uma convidada muito especial que vai passear conosco por esses setores. Eu apresento para vocês uma amiga, uma pessoa que cuida de mim e da minha saúde há muitos anos, doutora Cristiane Leal. Seja muito bem-vinda ao Ali Pode. É um prazer enorme te receber aqui nessa trajetória de início, porque nós estamos começando com os nossos episódios, então é um prazer recebê-la. É uma amiga do coração e que, como eu disse, é endocrinologista, professora universitária, tem doutorado, tem muita coisa para contribuir com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Aline, pelo convite e pelo carinho, né? Ah, É um prazer cuidar de você e da sua família. da minha família toda. A doutora Cristiane começou cuidando dos meus pais. E aí eu fui até o consultório dela, porque o meu pai chegou em casa com uma receita, eu não entendi nada, ele muito menos. Falei, vou lá conhecer essa médica. Fui acolhida desde o primeiro momento e ali foi uma amizade que já dura mais de 20 anos, eu acho. Fui tentar fazer essa conta e é uma conta enorme, então é um prazer imenso receber você aqui. Nós vamos passear por blocos. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar um pouquinho de saúde, já que é sua área de expertise. A doutora é endocrinologista e eu queria saber um pouco dessa relação dos hormônios, do peso, do emagrecimento com a saúde bucal, que também é minha área de atuação. O que a gente tem? O que você pode destacar para nós, doutora? Aline, eu acho que hoje em dia é tão importante eh, o acompanhamento, às vezes, multidisciplinar, né, de um paciente, porque hoje em dia, com essa gama de informações, a gente não consegue realmente saber bem várias coisas. Então, a gente precisa realmente de estar compartilhando isso. Em relação à saúde bucal, eu acho que a gente consegue eh, perguntar para um paciente, quando o paciente está no nosso consultório, a gente costuma focar mais naquela queixa do paciente. Ah, o paciente vem tratar comigo diabetes, eu vou focar mais como é que está a glicose e tudo. Mas pensa bem, até o modo desse paciente mastigar, isso pode fazer com que a digestão dele seja melhor e ele consiga um melhor controle, uma absorção melhor, mais lenta dessa glicose, o intestino funcionar melhor, por exemplo. Então, hoje em dia, como a gente não consegue dar atenção para tudo, é muito interessante realmente a gente estar compartilhando o cuidado, né, de uma pessoa. Pensando na atenção de saúde como um todo, né? Que é o que nós profissionais de saúde sempre vamos buscar. Já foi o tempo em que cada um trabalhava no seu quadradinho. Felizmente, nós trabalhamos, tanto eu, doutora Cristiane, muitos outros colegas, em atenção integral à saúde do paciente. E olha que interessante como uma coisa vai impactando com a outra. Semana passada eu tomei café com uma paciente que relatou para nós que tinha feito cirurgia bariátrica e que o médico tinha dito para ela que o intestino dela ia funcionar muito bem depois da cirurgia, mas ela não teve esse resultado. Fez um tratamento odontológico na Carpodonto de reabilitação. Depois da mastigação toda reformulada, ela mudou o padrão intestinal. Então, é sobre isso, é sobre um ganho na saúde do paciente como um todo, né? Vou até pedir minha equipe para preparar esse vídeo e colocar lá com a história da Ivone. Um beijo para a Ivone que dividiu também com a gente a sua história tão interessante e como isso impacta na vida das pessoas, né? Com certeza. Vamos mudar de bloco? Vamos falar de negócios, doutora? Vamos? Doutora Cristiane, vê se eu sei todos, se eu lembrei todos. É professora universitária, tem consultório, trabalha em hospitais? Já trabalhou? Trabalho no hospital escola. No hospital escola. Como é que faz para administrar a gestão disso tudo? Me corrija se eu estiver errada. Na sua formação acadêmica, você aprendeu sobre gestão? Não, Aline, infelizmente na minha graduação nós não tivemos nada sobre gestão. Então eu fui aprendendo com a vida. E não acho isso bom, né? Porque a gente leva uns tropeços. Mas, realmente, essa multitarefas é muito complicado. Ser mãe, esposa, dona de casa e consultório, né, médica e professora. E agora também estou na chefia do departamento de clínica médica, onde estou chefiando 48 professores. Então, eu preciso olhar 3 e-mails por dia, né? O meu pessoal, o meu institucional e da chefia. Então, realmente, a minha vida é corrida. Mas lá no meu consultório, eu administro mais. Eu alugo para 2 médicas amigas, eu é que administro toda essa parte do que tem que comprar, né, de equipamentos e tudo mais.
Mas o que eu acho, assim, eu tenho uma na minha casa, eu tenho uma excelente funcionária que me ajuda demais. Então, na minha casa, eu não, eu fico mais tranquila em relação às coisas de casa, em relação à alimentação e tudo. E isso me ajuda demais. Agora, e lá no consultório também, uma funcionária muito boa, que também dá conta de gerir algumas coisas para mim. Mas realmente não é fácil. E eu não tive ninguém para me dar dicas. Não é muito diferente da minha história, né? Nós temos uma formação acadêmica que não ensina ao profissional de saúde que ele vai ter um negócio, que vai ter um rendimento atrelado ao trabalho dele. Durante anos da minha profissão, era como se falar em dinheiro ou ter uma relação com dinheiro, como se isso fosse feio, fosse pecado, fosse errado. E à medida que a gente vai se desenvolvendo profissionalmente, vai tendo essas demandas, essas dificuldades. Quer ver uma coisa que é dificílima para nós profissionais de saúde? Gestão de impostos. Se a gente for, a gente recebe de uma fonte, de outra fonte, de outra fonte. Quando chega na hora da declaração ou do ajuste, se você não tiver feito as coisas de uma maneira organizada, você tem tanto imposto para pagar que às vezes não vai ter nenhuma sobra. Então, olha o quanto a gestão ela é importante. E aí a doutora Cristiane deixa algumas dicas ali para gente. Como a gente precisa se valer de conhecimentos que a gente vai buscando ao longo da vida e como a gente precisa ter pessoas que vão nos dar esse suporte. Então, seja em casa, seja na estrutura do trabalho, para que a gente tenha clareza de que sozinho não dá para fazer tudo, né, Cris? É verdade. Você comentando isso, Aline, me veio a ideia o seguinte. Eu e o Felipe, meu marido também é médico, nós montamos uma empresa médica. E isso foi muito bom, né? Como pessoa jurídica, foi muito interessante. Então, a gente tem, né, o nosso escritório de contabilidade que rege isso pra gente. E isso, a gente conseguiu organizar melhor, porque na mesma hora, minha secretária já manda para fazer já o recibo, né, para o paciente, já fazer a nota fiscal. Então, você já recolhe ali, você já faz aquela continha, então você já vai recolhendo o imposto. Eu achei assim, achei ótimo. Pessoa jurídica, isso foi muito bom. Existem no mercado hoje várias possibilidades de melhoria nesses conhecimentos de gestão, especialmente para a área de saúde. Eu sou suspeita, mas vou falar da que eu trabalho, que é a The One, que traz ali uma formação em gestão de negócios para pessoas de serviços e de saúde. Eu faço essa mentoria desde 2020 e ela trouxe uma grande transformação na minha carreira. A doutora é minha amiga particular e acompanhou isso, o crescimento, né, a transição do consultório da doutora Aline para o tamanho que é a Carpodonto hoje, que é uma das maiores e mais bem equipadas clínicas de odontologia da cidade, dos outros negócios que nós temos, mas isso tudo foi através de uma busca constante de conhecimento. Se você não tem essa disponibilidade para, por exemplo, fazer um mastermind, buscar essa assessoria personalizada na internet hoje, fica com essa dica. Tem muitas coisas para você seguir. A própria The One você encontra lá, theone.jf, com muitas dicas, conhecimentos práticos. Às vezes nós disponibilizamos algumas consultorias para gestores de negócios ali para ajudar mesmo as pessoas. Então dá para buscar de forma voluntária ou de forma profissional, de acordo com a característica de cada um. Vamos falar de outro tópico agora, que é um tópico que eu sei que ela também é muito afiada, que diz respeito à fé. Doutora Cristiane já disse que é casada com o doutor Felipe, que é um homem de muita fé. Talvez do meu círculo de convivência, o que tem mais fé, o que é mais ligado à espiritualidade. E dentro da saúde, Cris, eu queria saber de você, assim, ó, faz diferença para o tratamento, por exemplo, da obesidade, das doenças, da comorbidade? Faz diferença a pessoa ter um apego, um ponto de força? Como é que funciona lá na sua rotina a espiritualidade e a saúde? Aline, olha, isso é muito importante que você tocou. Inclusive, para você ter uma noção, lá na universidade nós temos uma pós-graduação voltada para a espiritualidade, né? Mostrando qual a importância, não é sobre religiosidade, sobre espiritualidade. Como a espiritualidade é você ter fé, você acreditar e você praticar, isso ajuda em muita coisa, inclusive na melhora de uma patologia, de uma doença, na melhora de doenças crônicas como depressão. Então, isso é muito importante. E eu levo para o meu dia a dia muito este lado também, sabe? Eu, até mesmo quando eu estou dando aula ou quando estou na ativa em pacientes, atendendo ambulatorialmente, eu sempre toco nisso. Olha, você ou a senhora ou o senhor tem fé? Porque precisa também estar praticando. A gente não é só, né, o corpo, a gente é a mente e o espírito, né? Então nós precisamos de fortalecer e alimentar todos esses três. E no momento da doença é onde a pessoa precisa de mais
apoio, né? Então, a gente ter isso através da espiritualidade, a gente ter a quem se apegar, eu acho que isso realmente pode trazer um grande diferencial, né? E durante muito tempo a gente viveu um pensamento de que talvez não desse para conciliar, né? Como é que um médico vai falar de Deus? Não, mas ele está trabalhando e ele não pode falar de Deus. Pode ou não pode? Pode, Ah, pode e deve. pode e deve falar de Deus. Então, é assim que a gente busca trabalhar, levando sempre, como eu disse para os nossos pacientes, um atendimento completo e cuidar da espiritualidade é essencial, sim. Então, já fica esse chamado aí para todos os nossos colegas profissionais de saúde. Por último, nada menos importante, eu quero saber da família. Quem está por trás das câmeras não está vendo, mas a doutora Cristiane tem um filho lindo, JP, meu amigo, que está no estúdio acompanhando a gravação. E eu queria saber, Cris, como é que concilia tudo isso, essa vida louca? Porque ela é professora, esposa, mãe, ela é de equipe de Nossa Senhora, ela é engajada na igreja, são muitas coisas, mas eu tenho certeza que tem um eixo principal aqui que eu estou olhando para ele. Como é que faz para conciliar isso, minha amiga? Aline, conforme a gente já tinha comentado, né, não é nada fácil. Mas o João Pedro, como sempre, desde que ele nasceu, eu sempre fui muito envolvida com todas essas funções, inclusive fiz doutorado com ele em desenvolvimento. Então, o João Pedro acostumou e ele é muito independente, né? Então, eu fico vendo que no grupo de WhatsApp de mães do colégio, elas mandam assim: o que vai cair na prova de geografia? Exemplo. Eu pensei assim: meu Deus, não faço a mínima ideia. Quem tem que saber é o João Pedro. E ele sabe tudo de cor e decorado, porque ele é muito estudioso e muito atento. Então, sempre ele foi criado desse jeito muito independente. Então, isso é muito bom. Já ir criando as crianças com certa independência. E não a mãe ficar preocupada com todo tipo de dever de casa. Se o filho fez, se o filho não fez, tem que já ir dando as obrigações para eles se acostumando. Então, foi assim que eu criei o João Pedro, com mais autonomia e tá dando certo, porque ele tá muito bem no colégio. No colégio e na vida, tá dando É. muito certo. O João Pedro também é um menino ligado à espiritualidade, é um menino que traz só coisas boas para quem convive com ele. Isso é mérito dele, mas é mérito sim da criação que recebe, que como a gente está conversando, traz todo esse conjunto, né? Ligado à fé, à família, a trabalho também, que na nossa vida cotidiana nós conciliamos isso tudo. É um grande desafio, mas nós temos conseguido conciliar isso tudo. E aí, eu vou chegar no momento de agradecer, mas agradecer. Eu queria levantar daqui, vou fazer isso depois, te dar um beijo por essa presença incrível. E eu queria, para nós fecharmos com chave de ouro, que você deixasse ali para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, uma mensagem final, agregando tudo isso: fé, família, saúde, tudo que você faz com tanta maestria e que pode contribuir para as pessoas. Então, eu acho que a gente pode fechar sempre pensando que nós não somos únicos, que nós não temos que ficar preocupados em ser o melhor. Temos que procurar tentar fazer o melhor possível, né? O melhor que está dando naquele momento. E com fé e esperança sempre, e mantendo, né, a união da família e procurando fazer o que gosta, porque aí você vai com mais prazer. Ai, que linda, gente! E eu também preciso aproveitar esse momento para agradecer você, ouvinte, que está acompanhando o Alipod com a gente já nesse segundo episódio. Quero contar que tem gente muito maravilhosa para vir aqui também participar desse bate-papo com a gente e agradecer os nossos apoiadores, a Carpodonto, a The One, a Rádio On, que nos recebe sempre com tanto carinho, com um espaço tão bem colocado. E já pedi para você, se esse bate-papo fez sentido para você, se pode contribuir com alguém, já manda ali pelas redes sociais, acompanha a gente, é Aline Odontologia, Cristiane não, é Souza, fala. Cristiane Toledo Leal. Mas o Instagram é o contrário, é o sobrenome. Não, o Instagram é Cristiane Toledo Leal. Então, Cristiane, é com C, com H, com 2 N's. Vai no Aline Odontologia, que eu deixo o link lá para você, que é mais fácil de escrever. Segue a gente lá, encaminha, para que a gente possa impactar e ajudar cada vez mais pessoas. Os nossos apoiadores mandaram lembranças aqui, tem mimos para nossa convidada especial. E eu espero você no próximo Alipod. Até lá!